Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 até o verso 3, é o texto que nós vamos ler. Antes, porém, da leitura, eu quero aqui publicamente registrar a nossa gratidão. Obrigado. Quero registrar a minha gratidão pessoal ao Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Marco Antônio, que encontra-se de férias até o dia de hoje. Se Deus permitir, terça-feira já estará conosco em atividade. Mas eu tive o privilégio nessas últimas 3 semanas, desde o dia 3 de julho, de estar realizando um curso de treinamento missiológico. Um curso intenso, de segunda a sexta-feira, em cada uma das 3 últimas semanas, de 8 da manhã às 10h20, o velhinho aqui ficou moído. Tive o privilégio, a honra, mas também a responsabilidade de ser o mais velho da turma, aquele com mais tempo de ordenação. Isso trouxe, inclusive, algumas referências e algumas responsabilidades a mais. Naquele curso nós tivemos o privilégio de aprender muito sobre plantação de igreja, sobre o trabalho missionário nos campos brasileiros, mas também dentro do Brasil e fora nos campos transculturais. E ouvimos, vimos, aprendemos, apesar do tempo e da idade, tanto quanto o aprendemos durante todos os anos de ordenação. Foi um período de bênçãos. Então eu agradeço a Deus, apresento a Deus a nossa gratidão, ao Conselho da Igreja, por me autorizar a fazer este curso. Espero que Deus, por meio do seu Espírito Santo, me ilumine, para que eu possa aplicar esses conhecimentos adquiridos para a honra e glória do Senhor. Falando em conselho, é muito bom saber que nessa semana nasceu mais uma netinha do vovô Amaro, presbítero da igreja, também presbítero José Inácio de volta, presbítero Troncoso, acompanhado da nossa chefa, né, que já voltou aí das atividades das cirurgias e intervenções. Então o conselho, pode dizer, é um conselho ricamente abençoado por Deus. E isso não vem de nós, é fruto da unidade da igreja, é fruto da oração dos irmãos. E alguém diria, mas pastor, o senhor está falando sobre o conselho, sobre pastores, sobre presbíteros. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. O texto de hoje vai nos falar a respeito da escolha de um rei, que foi servo do Senhor. É chamado na palavra como um homem segundo o coração de Deus. Seu nome é Davi. Nós vamos então neste texto de 1 Samuel 16, verso 1 a 13, nós vamos ver o início dessa história e vamos desenvolver um pouco mais em capítulos anteriores e posteriores a esse, capítulo 16. Mesmo assentados, leamos o que a palavra nos diz. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor.
Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos queridos, como já disse reverendo Diego, nos últimos domingos nós temos recebido mensagens ou recebido a palavra do Senhor que nos orientam a respeito da eleição dos oficiais, presbíteros e diáconos, que teremos, se Deus permitir, no dia 20 de agosto, cerca de 28 dias à frente. A leitura de hoje nos dá a base para que a gente possa meditar e continuar meditando a respeito dessa escolha, que cremos vem do Senhor, o qual nos honra e nos dá o privilégio, como também a responsabilidade de escolher aqueles que hão de liderar a igreja, como presbíteros e como diáconos nos próximos anos. Olhando este texto, precisamos dar uma caminhada para alguns capítulos atrás. Quando nós olhamos capítulo 10, Samuel, o mesmo profeta, é determinado por Deus a atender àquilo que o povo queria e a ungir um rei. E ele unge a Saul para que pudesse reinar sobre o povo de Israel. Todavia, a vida de Saul, nos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15, nos mostra que foi uma vida cheia de altos e baixos. Mas culmina com a sua substituição determinada por Deus no capítulo 15. Quando Deus, embora estranho aos nossos olhos, mas olhando como um Deus de justiça e de disciplina, e que odeia o pecado, havia determinado a Saul que lutasse contra Agag, o seu reino, seu exército, e Agag era o rei dos amalequitas. E Deus determinou que ele eliminasse do rei ao mais simples súdito daquele reino, entre homens, mulheres, crianças e todos os seus bens, animais, bens materiais, e que em nada tocasse e de nada tomasse para si como despojo, por mais precioso aos olhos humanos, por mais rico e valioso que fosse, mas que tudo exterminasse. A razão dessa disciplina de Deus é porque aquele povo havia feito sofrer o povo de Deus lá atrás, quando saía do Egito, desobedecendo também a ordem e a orientação de Deus, trazendo tristezas, mortes, perdas ao povo de Israel. E Deus agora pesa a mão sobre aquele povo, os amalequitas, e faz isso por meio de Saul. Mas Saul, ele não cumpre a ordem de Deus, e embora tenha eliminado boa parte do reino e dos súditos e de algumas coisas vis e sem valor daquele reino, ele toma para si, por questões econômicas, políticas, de grande interesse para ele, o próprio rei Agag. Ele colhe as principais ovelhas do pasto, o principal gado do pasto, os bens mais valiosos, e toma para o seu tesouro, com uma desculpa esfarrapada de que apresentaria sacrifícios ao Senhor. E Deus vai nos mostrar que muito mais do que aquele sacrifício de lábios, carregado de desobediência, Deus estava requerendo do rei Saul a obediência.
E por isso, no versículo 11 do capítulo 15, diz Deus: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E então Samuel, o profeta que havia ungido Saul, e agora foi determinado por Deus que fosse à casa de Jessé para ungir um dos seus 8 filhos, conforme lemos, ele se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Quando nós olhamos este versículo que fala que Deus arrependeu-se por haver constituído rei, arrepender-se aqui, da língua original no hebraico, na palavra Nachan, quer dizer que Deus havia entristecido-se, e por isso, conforme diz o comentarista Strong, ele diz: lamento ter constituído Saul como rei sobre o meu povo. Era descontentar-se com as ações de Saul. E por isso então, Deus determina que ele seja substituído, e mesmo assim, Samuel entristece o seu coração, seu próprio coração, e Deus vai repreender Samuel, que já era um homem vivido, experiente, tal qual o aluno lá do curso de treinamento missiológico, talvez mais velho um pouco, quem sabe, mas diz a palavra que já com seus cabelos brancos, com seu corpo encurvado, mas ainda usado por Deus como profeta. No capítulo 15, verso 35, nós encontramos Deus repreendendo Samuel, dizendo: olha, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Ele tinha pena. Outro versículo que mostra isso é o capítulo 16, verso 1, que já lemos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ter pena de Saul naquele momento é como se ele estivesse não aceitando plenamente a vontade do próprio Deus, que havia escolhido, instituído ou constituído Saul como rei, e agora competia a ele retirá-lo da função, substituí-lo, como disciplina à sua desobediência. Então Deus chama a atenção de Samuel por aquilo ali, e é neste contexto que Deus determina Samuel ir à casa de Jessé. Ele enche o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, com medo, com temor, com tremor, porque ele sabia que ao entrar nos portões da cidade, isso chegaria lá pela rádio corredor, chegaria ao trono, ao palácio de Saul, e ele correria grande risco de ser morto pelo rei Saul. Haja vista que ele vem para me substituir em nome de Deus, vamos eliminar o mal que vem contra mim. Quando ele chega à porta, aos portões da cidade, os anciãos que ficavam ali sentados, conversando, trocando ideias e muitas vezes julgando questões da cidade, olharam para Jessé e perguntam: é de paz a tua vinda? E Deus o havia orientado: vai que eu te direi o que fazer e como fazer. E ele diz: é de paz, vim sacrificar segundo a ordem de Deus, com a família de Jessé e seus filhos. E então Samuel diz àqueles anciãos: santificai-vos e vinde sacrificar comigo e com a família de Jessé. E é dentro dessa situação completa que nós vemos uma escolha divinamente orientada pelo Senhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Com você que aqui está, com você que nos acompanha, cultuando ao Senhor pelo canal IPN Online. Deus estava no controle naquele dia, assim como está hoje. E o primeiro ponto que eu penso com vocês a respeito dessa escolha divinamente orientada é que a escolha de líderes do povo de Deus requer oração e santificação. Se não, vejamos. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele, versículo 5, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aí ele entra na casa de Jessé, santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou
para o sacrifício. Não é somente aqui que encontramos que a oração antecede a escolha. Quando nós vemos Jesus, o Filho de Deus, soberano, onipresente, onisciente, onipotente, que sonda os corações, tal qual o Pai e o Espírito Santo, quando ele vai escolher seus 12 discípulos, na noite anterior ele vai ao monte sozinho e passa a noite em vigília de oração. E nós encontramos isso em Lucas capítulo 6, versos 12 a 16, que diz: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ao comentar sobre essa vigília de oração de Jesus, William Hendrickson diz o seguinte: na manhã seguinte, Jesus começaria a unir em uma família 12 homens de profissões e temperamentos diferentes. Olha as comparações que ele vai fazer aqui, que interessante. Um deles era Mateus, o cobrador de impostos. O outro era Simão, o zelote, contrário ao pagamento de impostos. Um deles era Pedro, o otimista, o afoito. O outro era Tomé, o pessimista. Entre os outros escolhidos, todos com seus estilos e antagonismos. Quando nós olhamos a escolha que devemos fazer no dia 20, vamos ver alguns princípios, algumas características, orientações da Bíblia, que serve para nós como regra de fé e de prática em todas as áreas da vida. Nós vemos isso se repetindo. Homens diferentes, com personalidades, com perfis, com funções, com idades, com formas de agir diferentes, mas conforme os princípios bíblicos, se escolhidos para Deus, servirão como instrumentos do Senhor. E aí, nós vemos que um deles que Jesus escolheu, e não foi por erro, é para que se cumprisse a escritura do Antigo Testamento, porque a palavra se comprova por meio da própria palavra. Judas Iscariotes peca e nega, fica como um protótipo para muitos que nos dias atuais, quer na IPN ou em qualquer outro lugar, correm o risco de pecar, de negar a Jesus. E Judas assim o fez. E agora era a hora de substituí-lo. E o que a igreja fez? A igreja se reúne em oração, e orando, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, diz: orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, a José, chamado Barsabás, cognominado Justo, ou a Matias. Naquela época, eles lançaram sorte, e na sorte veio a resposta de Deus: Matias. O método que nós vamos utilizar não será a sorte no tumim, mas será na votação eletrônica, peculiar dos nossos dias. E quando o grupo, a comissão de eleição, fechar às 19h30, segundo as orientações e as regras que receberemos, o momento de eleição, sairá um boletim de eleição, sem qualquer indagação, irmãos, amém? Sem qualquer, apesar do direito que temos de recurso, segundo as orientações da lei ou da Constituição da igreja, mas crendo que Deus está no controle e que usou a sua igreja, o seu povo, que há de santificar-se por meio da oração, da orientação da palavra, para escolher os eleitos de Deus para este fim. Não estamos falando aqui de eleitos em relação à salvação, mas eleitos no sentido daqueles que já são salvos por Cristo, membros de um corpo chamado igreja, e Igreja Presbiteriana Nacional como corpo visível, eleitos por Deus por intermédio da sua igreja, para servi-lo como presbíteros e diáconos. Dessa maneira, nós vamos repetir o que aconteceu com Davi, nós vamos ver repetindo-se o que aconteceu com os 12 discípulos escolhidos por Jesus,
Nós vamos ver o que aconteceu com Matias em sua escolha, e a Igreja Presbiteriana Nacional, mais uma vez, no decorrer dos seus 63 anos de existência, há de escolher sob a bênção de Deus, a unção do Espírito Santo, aqueles que vão nos orientar como presbíteros e diáconos nos próximos anos. Em segundo lugar, a escolha da liderança orientada pelo próprio Deus, ela é diferente, totalmente diferente da forma como o homem a realizaria. Por quê? Porque o texto diz, no capítulo 16, verso 7, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quem aqui nunca chegou assim depois do dia aqui de correria, de trabalho, com muita fome, num fast food da cidade, olhou para aquele painel e aquele sanduíche maravilhoso, apetitoso, que enche a boca d'água, ou naquele cardápio do seu restaurante, e você olha assim aquela foto do prato, aquele bife enorme, gostoso, enche a boca d'água, a barriga fica roncando, e quando vem o prato, a realidade é totalmente diferente da expectativa. Muitas vezes agimos assim, e não só no que havemos de comer. Lembro-me da história de alguém que entrou nas primeiras vezes nesta igreja, sentou-se ali nos últimos bancos, e chegou alguém e falou assim, essa mulher é muito metida. E depois tornaram-se as pessoas mais amigas, porque inicialmente viu-se o exterior, e com o passar dos dias, semanas, meses, anos, percebeu-se o interior. Muitas vezes nós julgamos pelo que vemos, escolhemos pelo que vemos, ou rejeitamos pelo que vemos, e isso acontece no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Às vezes vemos um carro bonito, maravilhoso, lindo, e assinamos logo aquele, não se tem mais cheque, né? Passamos o Pix e levamos para casa. Alguém deve ter dito assim, pastor, se fosse assim, mas fazemos ali 36 meses, não, agora tem 60 meses de prestação, aí complica mais, porque a gente vai sentir 60 meses que fez algo errado, que não devia ter feito, porque ele é lindo, bonitinho, mas, pode dizer, ordinário. Isso mesmo, é o dia a dia, é o nosso dia a dia. Mas, quando percebemos isso, nós precisamos então consultar ao Senhor. E foi o que aconteceu com Samuel. Ele entrou na casa de Jessé e mandou chamar os filhos, e quando eles entraram, oraram, sacrificaram, e ali começaram, após essa santificação, a passar um a um, e passou inicialmente Eliabe, o mais velho, e disse então o coração e a mente de Samuel, certamente está presente o seu ungido Senhor, ou o ungido do Senhor, perante o Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê o que vê o homem, como vê o homem, o Senhor vê o coração, e não o exterior. Do segundo filho em diante, Samuel já tinha aprendido a lição. Entrou Abinadab, não é este. Entrou Samar, não é este. Entraram os outros 7 filhos, todos os 7 filhos, na verdade, os outros 5, e não são estes. E Deus incomodou o coração de Samuel. Porque ou Samuel teria errado em não ver e não escolher um dos 7, ou alguma coisa diferente haveria de acontecer. Acabaram seus filhos? É como se Jessé dissesse, não, tem um menininho aí, ele é simples, tomador de conta de ovelhas, e não é ele, certamente. E então Samuel, profeta, abençoado por Deus, diz assim, manda chamá-lo. E vem lá com cheiro de ovelha, e a gente acha que às vezes ele é o fraquinho. A gente vai ver mais à frente que Davi, ele era robusto, ele era valente, ele era bom de fala, embora fosse de boa aparência, o que não prejudica em nada, só ajuda, só soma.
mas, acima de tudo, ele era abençoado pelo Senhor, diz o texto. E aí, então, entra Davi. E quando entra Davi, exatamente o que acontece: levanta-te, Samuel, unge-o, pois este é o meu escolhido. Capítulo 16, verso 12 diz isso. Meus queridos irmãos, Deus está no controle. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o pastor supremo. Deus é o nosso orientador. Deus é o presidente dessa comissão eleitoral. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. E aí, no terceiro ponto que eu penso com vocês, quando o Senhor escolhe alguém, talvez você se lembre imediatamente da canção lançada no ano de 2000, pelo grupo Diante do Trono, Ele mesmo faz. Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo o prepara para a sua obra. Tomou Samuel o chifre de azeite, ou do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, missão cumprida. Como eu já citei, no ano 2000, o grupo Diante do Trono gravou essa canção, Quando Deus Escolhe Alguém, que diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração, coração de Deus. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele, do Deus vivo, e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar, é sempre melhor. Ele cumpre a palavra, que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. No caso de Davi, após a sua unção, o Espírito apossa-se, toma conta da vida dele, e ele começa a colocar isso em prática. Como eu disse, quando nós, numa exegese superficial, numa leitura pontual, olhamos para Davi como aquele jovem de boa aparência, achamos, cara, esse cara é um franzino, não era de nada. Leiam, por gentileza, o verso de número 12, que a gente vai encontrar aqui mais à frente, deixa eu localizar aqui, do versículo forte e valente, homem de guerra, verso 18, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Verso 18 do capítulo 16. Então respondeu um dos moços e disse, isso no momento em que Saul estava possuído de um espírito mau, e então alguém disse, conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Continua a boa aparência aí em alta, e o Senhor é com ele, a sua principal característica, a sua principal virtude. Meus irmãos, exatamente nessa condição que Davi entra em ação. Ele era um homem dirigido por Deus, usado para a glória de Deus, um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16, versos 14 a 23, nós vemos ele sendo chamado para tocar harpa. E não só uma música que vem aliviar, acalmar, tranquilizar, como é normal uma música suave fazer. Mas ele era um homem usado por Deus para libertar os cativos. Já ouviu isso em algum momento? Libertar os cativos. E Saul estava tomado por um espírito do mal, enviado por Deus para atormentá-lo. E Davi entra, toca a sua harpa, intercede por ele, e não é ele quem faz, o Deus de Davi liberta Saul, que o faz um dos seus homens de confiança, e agora ele vai ficar ao lado de Davi como seu escudeiro, usado por Deus, até que ele toma conhecimento, certa vez, que o exército filisteu estava afrontando o exército de Israel. Lembram-se disso?
e que no meio dos filisteus surge um grande soldado chamado Gigante, pela sua estatura, e desafia durante 40 dias, de manhã e de noite, ou seja, 80 vezes, o exército do filisteu, o exército do rei Saul, e diz: olha, escolham um para vir lutar contra mim, e quem vencer será a nação dominadora sobre a outra. E o que quer dizer isso? Os filisteus aqui representam a nação do pecado, os pecadores, afrontando a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, aqueles que deviam ser santos diante do Senhor. E mais do que isso, era como se Satanás afrontasse o próprio Deus, dizendo: vocês não são de nada, um povo sem um Deus que pode salvar vocês, sem condições de vitória. E Davi escuta aquilo. No momento que ele deixa as poucas ovelhas, pois mesmo depois de ungido, ele continua sendo abençoado e usado, mas ele não deixa a sua humildade e a sua condição, até que Deus o leva para o palácio. E ele ouve aquilo e diz: quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo de Israel? Ele não pergunta quem é este incircunciso, quem é esse soldado que está afrontando o rei, o exército, não. Ele estava preocupado, era com o nome de Deus. Eu lutarei contra ele. Seu irmão Eliabe, o mais velho, estava lá e disse: volta para casa, conheço bem que você é um adolescente que está querendo zombar da gente, criando problema. Mas aquilo chegou aos ouvidos de Saul, que manda chamá-lo, e ele então chega lá, e Saul: você não pode, você é muito jovem, não tem experiência. E ele diz: eu tomava conta das ovelhas de meu pai, veio um leão ou um urso, eu os matei, e assim como fiz com aqueles animais, farei também com este incircunciso. Saul não tinha o que fazer, mandou abrir o armário, pega a sua armadura, seu escudo, sua lança, tudo que era melhor de guerra, coloca sobre ele. Ele tenta andar e não consegue, porque ele não sabia usar aquilo. Ele tira tudo de sobre si, pega a sua arma do dia a dia, de cuidar de ovelhas, seu avaro, seu cajado, seu estilingue, sua baladeira, sua tiradeira, e ele, a sua funda, e vai ao encontro daquele grande soldado. E quando chega cara a cara, o gigante também o desafia e diz: tu vens contra mim com paus, com pedras, eu vou contra ti. Foi isso mesmo que aconteceu? Eu vou te fazer morrer hoje, e vou te entregar aos urubus, aves dos céus, às bestas feras do campo, aos lobos. E ele: olha, você vem comigo contra mim com escudo, com lanças, com preparo, com tamanho, com formosura, com aparência, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel. E rodando a sua baladeira, atira, e ele crava na testa, não no capacete, não na caneleira, não no escudo, não numa proteção, mas no meio da testa, porque Deus não erra o alvo. E aqui mais uma vez precisamos lembrar, nesta aplicação, que Davi é um tipo de Jesus, que vai vencer o mal. Davi é usado por Deus, porque foi ungido por Deus. Davi vai representar Jesus, porque foi chamado para isso. E Davi vai vencer o pecado, como Jesus vem para definitivamente vencer o pecado e a morte consequente deste pecado. E assim, meus irmãos, eu preciso fazer algumas aplicações nos minutos finais que temos. Davi foi usado por Deus como um tipo. Assim como Davi foi escolhido por Deus, assim como Deus também orientou por meio de Jesus ali a escolha dos discípulos, a substituição de Judas por Matias, Deus fará em nosso meio a sua escolha. Isso se aplica a nós, pois Deus continua no controle, a igreja é dele, a obra do Senhor, o reino é dele. Estamos sim a menos de 30 dias, possivelmente 28 dias, do domingo 20 de agosto, quando teremos, se Deus permitir, a nossa Assembleia Geral Extraordinária. Com certeza Deus já escolheu os oficiais a serem eleitos, mas como saberemos nós quem são? Quais são? Temos os números, pelas orientações do conselho da igreja, está no boletim da igreja. Precisamos orar. Santificai-vos, e eu mostrarei a vocês. Isso não é só para quem vai eleger, mas é também para quem será eleito.
Compete a cada um de nós, cabe a nós nos santificarmos e consultarmos a orientação do Senhor. A Bíblia, ela não dá dicas, ela dá a regra que deve ser seguida. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 10, eu lerei partes, porque o tempo não nos permite, mas você está convidado a guardar esse endereço, 1 Timóteo 3, de 1 a 10, sobre as qualificações dos bispos e diáconos. Bispos aqui como sinônimo de presbíteros, anciãos no sentido de líderes, de mestres, daqueles que dirigem, que ensinam, e os diáconos, aqueles que são usados por Deus na disciplina, na orientação, no cuidado com a casa e com o rebanho do Senhor. E o texto diz: fiel é a palavra, se alguém aspira, deseja ao episcopado, ao presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo respeito, sem perder o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não seja neófito, inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Semelhante quanto aos diáconos. Versículo 8 de 1 Timóteo 3. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam os diáconos, primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. E alguém diria, depois de passar 3 semanas no Nordeste, quase que eu falei, vixe, aprendi bastante. Isso não virá de nós, nem nós que votaremos e nem aqueles que serão escolhidos. Isso vem do Senhor. É a unção de Deus que fará a cada um, com base na palavra do Senhor, cumprir todas essas regras de fé e de prática. Esse é o ensinamento do Senhor. Nós cremos que certamente o Senhor nos mostrará a sua vontade, nos mostrará os escolhidos, a igreja dele, e assim ele fará. Compete a cada um de nós dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim para votar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, se eu for o escolhido do Senhor. O seu amém pode dizer assim seja. Amém? Que Deus nos abençoe e complete em nossos corações a sua vontade. Amém. Reverendo Diego.